Olá, fazer algumas considerações acerca desse importante acontecimento histórico de 72 horas atrás, mais ou menos, dia 3 de janeiro de 2026, o episódio que resultou na captura e prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Vou fazer algumas considerações. É um tema bastante complexo, mas vamos tentar fazer alguns apontamentos sem esgotar o assunto. E vou deixar lá no meu canal do YouTube também, Rena, Prof. Rena.Martini, vai ficar lá para eu ser humilhado pelo tempo, fica lá registrado todos os equívocos possíveis ou acertos dessas breves colocações que eu farei neste momento. Primeiramente, o episódio em si evocou, né, essa ação militar contundente que resultou na captura de um presidente de um país. Evidente que isso é algo muito delicado, porque atinge a questão do direito internacional e tudo mais, né? Porém, há algumas questões que precisam ser melhor refletidas. Primeiro, quando você fala em direito internacional, né, estamos falando em direito internacional, estamos pensando numa uma estrutura jurídica, né, que permita a satisfação de algo maior, que é o conceito de justiça, né? As leis em si, elas não podem se sobrepor a algo que filosoficamente é maior, que é a ideia de justiça, né? E há uma sensação de que o direito internacional, né, as regras, etc. Eu não estou aqui propondo rompimento, mas vamos pensar a partir com as normas, etc. Mas vamos pensar que isso não tem surtido um efeito, né? Não tem surtido um efeito. Há uma sensação, a partir do conceito de justiça, de que é injusto o que está acontecendo na Venezuela, né? Um país que há muito tempo vive uma ditadura e que resultou num êxodo de, eu não vou nem falar isso, é público, notório, né? Quem quiser negar isso, já entramos no campo do negacionismo, né? Basta passar por várias cidades do Brasil, você vai ver venezuelanos, etc. E chuta-se aí por baixo que 20% da população migrou. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Né? Sem falar questão que mostra fome, miséria, pobreza e etc. Quero dizer o seguinte, você não pode se aferrar a um conjunto de leis que não estão cumprindo o papel de fazer a justiça. Então, o que se percebeu com esse movimento é que muita gente apoiou, por quê? Estou dizendo, conversando com pessoas, não estou falando de pessoas da academia, estou falando de pessoas aqui do cotidiano, da rua, vizinho. Falar, é mesmo, precisava tirar. Essa é a ideia, porque se atrela ao conceito de justiça. De que acontecia lá era injusto, certo? Não estou justificando a ação, mas essa é a opinião do senso comum, porque não adianta você ficar proclamando uma série de normas, leis, etc., se elas não casam com o conceito de justiça, né? E a gente, bom, e no caso do Brasil, a gente sabe, aí entraria uma área que a gente estuda mais, né? Aquela coisa do descasamento entre norma e realidade, né? A realidade é que o direito nacional, a ONU, as instituições internacionais, de multilateralismo, etc., tem sido
sofríveis, né? Nós estamos aí há quanto tempo? 4 anos de uma guerra provocada por um país que invadiu o outro, né? A soberania, que eu também vou falar da questão da soberania, invadiu o outro e se evocou o direito internacional, etc., mas isso não resolveu a questão, não resolveu a questão. Há vários subterfúgios, inclusive a ONU tem uma paralisia muito grande em tomar decisões, porque os países têm poder de veto. De um lado, China e Rússia vetam qualquer resolução, de outro, Estados Unidos, com seus interesses. Ninguém é santo nesse jogo. Então, evocar assim o direito internacional, é claro que é importante, eu não estou dizendo, mas é insuficiente, né? É insuficiente, porque entra uma questão ética aí, moral, assim, o que é mais justo. Ficar se apegando, ou seja, quanto esses ditadores têm se apegado ao direito internacional para continuar reproduzindo o regime ditatorial, né? E nada se pode fazer. Então, esse é um ponto que a gente deve pensar melhor, elaborar melhor. Segundo aspecto, se fala da questão da soberania, a invasão da soberania nacional do país. É temerário quando um país, com uso da força, retira um presidente de outro país. Não deixa de ser temerário. Porém, ali não dá para se evocar completamente o conceito de soberania. Por quê? Porque a, a época moderna, com a queda dos regimes absolutistas, em que a soberania estava encarnado no rei, etc., né? Lembre Luís XIV, Estado sou eu. Então ele avocava a si a própria soberania e fazia o que queria. Mas a ideia, depois da queda dos regimes absolutistas, monárquicos, a ideia é que a soberania está no povo, né? E o povo tem direito à sua autodeterminação. Essa é uma regra importante de direito internacional. Mas acontece que um regime autoritário que frauda a eleição, aí você não pode avocar o direito da soberania, porque a soberania não é mais popular, né? É a soberania do grupo que está no poder. Então, aí invocar a soberania também me parece que não vai no âmago da questão. Aí você pensa, então é correto invadir? Eu não. A questão é a seguinte: não existe uma resposta simples aqui, né? Não, é um fato que aconteceu, né? Perante o não funcionamento das regras, etc., uma potência tem tomado essa iniciativa de ir atrás dos seus interesses, né? Não estou aqui achando, eu não estou aqui dizendo, olha, essa invasão foi feita porque os Estados Unidos estão pensando em democracia. Muitos dizem assim, é o petróleo. É o petróleo, mas é muito mais que o petróleo. Não é o petróleo em si como matéria-prima, até porque os Estados Unidos têm outras fontes e lá mesmo existe a exploração do petróleo por empresas norte-americanas, mas é uma questão que vai para além do petróleo, é geopolítica, né? É a questão de que ponto a Venezuela, aqui segundo a perspectiva dos interesses norte-americanos, é uma base para países que são competidores, como a Rússia, a China, e acabam bagunçando essas áreas de influência segundo a perspectiva norte-americana, né? Então, ao atingir a Venezuela, por exemplo, os Estados Unidos estão atingindo o Irã, né, que tem uma relação do escoamento do petróleo pelo embargo, etc., isso vai pelo Irã, e por aí vai. Então é uma questão que não é só vamos pegar ali o petróleo, também enfim. Agora, a questão é o seguinte, então, qual é o cálculo? O cálculo, agora, voltando aqui ao conceito de justiça, qual é a questão? Existe um povo lá sofrendo,
um absurdo autoritarismo de algumas décadas e que nessa situação, o que se faz? Vamos pensar nas pessoas de carne e osso, concretamente, para além das nossas paixões políticas, se é gosta de direita, esquerda, mas assim, se agarram ali, né, a essa possibilidade de haver uma mudança no regime. Não estou dizendo aqui que os santos estão em outras esferas. Eu acredito na santidade, etc., mas nenhum desses líderes mundiais tem uma composição na sua essência santificante, etc., que estão pensando num bem maior da humanidade para além do egoísmo pessoal. Não é isso, são interesses. Então, o interesse dos Estados Unidos é, digamos assim, meio que mudar esse cenário, né? Uma nova doutrina em que parece que vai entrando numa questão de dividir o mundo por áreas de influência, ou seja, a América, um revigoramento da doutrina Monroe, né? América para os americanos, e aqui não mexam no meu quintal. Rússia, sua área de influência, China, a sua área de influência. Então, existe ali qual é a questão em si? Esse povo oprimido, etc., pode ser que tenha uma chance, pode ser, o tempo dirá, ou não, que tenha uma chance de mudar, né? Ter uma mudança de regime, que até agora também não ficou claro que isso vai acontecer, porque foi tirado apenas o presidente, e a estrutura toda de Estado permanece, mas é um pouco aí, olhando que os Estados Unidos têm esse histórico de intervenção e que muitas vezes quiseram transformar as sociedades, né? Por exemplo, o Iraque, introduzir uma democracia no Iraque, tirar o Saddam Hussein, mas não é tão fácil colocar outras forças no lugar. E isso aconteceu, se pegarem historicamente muitas experiências assim. Então, existe talvez aqui a hipótese de que o Trump esteja lidando o seguinte: vamos aos poucos, mantém quem pode ainda governar o país e ver o que é possível fazer. Agora, eu. Então o Trump é um democrata, pensando. Não, ele está pensando nos interesses norte-americanos. Qual que é a questão aí que eu estou dizendo da justiça maior que se refere ao povo venezuelano? Pode ser que, se o regime cumprir os interesses dos Estados Unidos, mantendo-se toda a estrutura, inclusive autoritária, e isso não vai resolver a situação dos venezuelanos, né? Aí, infelizmente, você muda apenas, né, a cúpula, um nome, dá uma mudança no alinhamento geopolítico, mas os militares lá continuam com muito poder, etc. Não há nenhuma, se for nesse caso, não há uma perspectiva de mudança. Mas pode ser, por outro lado, que aconteça uma transição. É isso, o tempo dirá, né? E nós vamos ver se a Delcy, né? Ela vai cumprir os requisitos ou não, que interessa nos Estados Unidos. Pode ser que mude, pode ser que não. Pode ser que aconteçam eleições futuramente. Então, não significa necessariamente que a situação vai melhorar, né, de imediato. Então, temos que aguardar. Agora, então esse é um cenário, né, colocado e vamos pensar assim, se fosse cumprir os requisitos da democracia, etc., aquilo que é o justo fazer, pensando no conceito de justiça mais amplo, seria agora, então, o momento daquele que foi eleito, que foi Edmundo, né? Edmundo Gonzalez, por 68, 70%, então assumir, né?
Parece que é um movimento de alguns países propondo isso. A França parece que se alinhando à Argentina propondo, mas isso também não parece ser de imediato um interesse norte-americano que vai tentar, então, por outras vias, fazer essa mudança geopolítica aos poucos, né? Então não sabemos o que vai acontecer, né, nesse cenário. Então é um pouco isso que se coloca, né? É que assim, o que entre o mundo ideal, o que nós desejamos e as possibilidades reais, concretas, existe um abismo. Eu É evidente o que seria ideal. O ideal é que nem tivesse uma ditadura tão nefasta, né? Que leva o povo ao sofrimento. Primeiro ponto. Segundo ponto, havendo o ideal que isso fosse resolvido por normas e leis do direito internacional e etc. Então, devemos rechaçar sim o uso da força, mas é um episódio sem volta. Aconteceu. O país resolveu usar a força para impor, que não é novidade nenhuma, todo mundo sabe. A história dos Estados Unidos não é novidade. Quase, se você pegar uma retrospectiva até recente, né? Intervenções, Obama fez na Líbia, foi meio caótica, até mesmo sem consultar o Congresso, como é praxe, inclusive é norma, é isso que se reivindica lá, inclusive do Trump. E, então, se usou a força para além das questões jurídicas internacionais e é fato, né? Se deixou o direito de lado e usou-se a força por um lado. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a situação é complexa, porque também qual era a solução dessa situação? Qual seria a resolução dessa situação? Por meio, qual era a perspectiva? Né? Qual é a perspectiva que se propunha? Inclusive aqui os países vizinhos, inclusive o Brasil. Né? Qual é o papel que tem ocupado nessa situação toda? Quais têm sido as posturas? Houve alguma proposição de uma transição, democracia? Um país que é territorialmente gigante aqui na América do Sul e que transigiu, né? Transigiu. Mesmo quando houve essa questão da fraude eleitoral. Né? Você teve um lado dos países que foram mais contundentes, críticos, Chile, Argentina, Paraguai, etc. E o Brasil se olhou mais a Colômbia, México, não, vamos pôr panos quentes, transigiu e a situação escalou. Né? Então, aí vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, etc, né? Vai responder. Tem a questão do narcotráfico, pode ser só um pretexto, mas também tem indícios de que acontece isso, né? De que há influências também. E enfim. Então é um pouco isso, sem aprofundar muito, mas assim, porque há um grande fla-flu, né? As redes e ó, apaixonadamente, alguns defendendo a ação do Trump e outros não, o imperialismo e tal, contra, passear. Então, mas a questão é que o mundo é mais complexo, é mais imperfeito. E aí acho que a gente tem que colocar, né? Sinceramente, eu não fico nem um pouco triste quando um ditador cai. Eu não tenho mais idade para. Ah, mas caiu. Não tenho. Agora, existe consequências também disso, né? Existe consequências. Se você não faz de uma maneira correta, existem consequências, existem pretextos. Isso vai, por exemplo, permitir amanhã ou depois que a China intervenha em Taiwan.
né? Quem será, por exemplo, a potência dos Estados Unidos para dizer alguma coisa se depois se for a invasão de Troiano? Mas eu também não vou, não, que ruim que caiu um ditador, etc. A grande questão é o que vai acontecer daqui para frente. Haverá a possibilidade de instalação de um regime futuramente democrático? A curto prazo, nada indica, né? Porque a ideia é trabalhar com a estrutura desse regime, tal como está, apenas mudando um pouco a geopolítica, as relações. Vão explorar mais petróleo? Vão explorar. Ninguém é ingênuo, né? Vão ter mais rendimentos, vão ter mais rendimentos. Mas acontece o seguinte, eu não sei até que ponto o povo venezuelano não está disposto a trocar petróleo por liberdade. Até porque o petróleo também, eh, a China, a Rússia, o Irã, também tem os seus interesses, né? O petróleo em si não é do povo, não é uma estrutura ali econômica, que se usou muito o petróleo demagogicamente, né? Quando se tinha aquela capacidade de extração, etc. e tal. De fato, se deu um pouco disso para o povo em determinado momento, mas hoje em dia o petróleo não significa nada para o povo venezuelano porque não está tendo benefício nenhum ser explorado pela Rússia, pela China ou pelos Estados Unidos, né? Que pode mudar um pouco o regime agora, tá? Então eu queria só dizer isso, tem muitos pontos, né? Poderia ficar aqui horas falando, mas eu acho que é importante fazer essa pontuação sobre essa questão que algumas pessoas perguntaram, etc., né? E é um terreno pantanoso, porque há muitas opiniões apressadas, etc., né? E muita paixão política, né? Muita intensidade de questão de anjos e demônios ali, né? Que assim tomam contundentemente. Então aí nós temos, por um lado, caiu um ditador, por outro lado, não foi feito de uma maneira que seria o ideal, o correto, não é? Mas que se isso vai ser bom ou ruim, o tempo dirá. Nós não temos condições aqui de dizer. Há uma janela de oportunidade para a libertação do povo venezuelano. A gente se fala tanto de soberania, etc., soberania. E então, agora talvez se houver mais voz, mais possibilidade de saber de fato o que o povo deseja, como deseja ser governado, e então, ainda que por linhas tortas, será cumprido. Agora, se mantiver o regime e etc., não significou nada, né, de melhoria e, 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 e o tempo vai dizer. Num, os Estados Unidos é uma potência, né, como age, perigosa no sentido? É. Uh, é um precedente perigoso? É. Mas fraudar a eleição é um precedente perigoso? É, também, né? Agora passamos recentemente condenação de um ex-presidente por tentativa, né, ali, esse argumento jurídico, então tentativa de não respeitar o resultado eleitoral. Ah, então, também fraudar a eleição é um precedente tão perigoso contra uma intervenção. E ninguém é anjo de saber, nós sabemos todos os interesses históricos, etc., que os Estados Unidos têm ao longo do tempo. Agora, precisamos ver as pessoas concretas de carne e osso se vão melhorar lá esse sofrimento de famílias afastadas uma das outras, etc. e tal. Isso o tempo vai dirá e nós podemos continuar conversando sobre essas questões. Obrigado pela atenção.